todo mundo. Como é que é você ter, sei lá, um Maracanã de 100 mil pessoas? Na época tinha 100 mil pessoas ou mais. Aí 100 mil contra você. Porque assim, quando vai entrar o time A e o time B, normalmente é Divide. 50 contra, 50 a favor. Mas como é que você entrar no ambiente e tá os 100 mil contra? Como é que é isso? É aquela coisa, você chega a um ponto que você se acostuma com isso, né? Então, se entrar no campo e todo mundo xingar, para mim já era normal. Aquilo ali entrava por um ouvido e saia pelo outro. Não tinha nenhum tipo de problema. E eu, às vezes, até... brincava com a torcida, né? Para eles ficarem com mais raiva ainda. Então, às vezes, eu chegava perto, naquela época que tinha geral, então... Aí começavam a me xingar de ladrão, e eu discretamente, sem a televisão mostrar, às vezes eu fazia assim, ó. Fazia um gesto assim de ladrão, aí que os caras ficavam mais revoltados ainda, me xingavam mais, tudo mais. Mas então eu tirava assim numa boa, não tinha nenhum problema. Hoje é mais fácil, né? Porque o árbitro entra junto com os dois times, quer dizer, aí tá todo mundo aplaudindo, aí você entra numa que é pra você também. Então você tá no bolo ali, todo mundo sendo aplaudido. Então, mas antes não, antes o árbitro entrava sozinho, aí as torcidas se uniam contra, né? E o que é pior? Apitar um jogo no Maracanã com 100 mil pessoas, ou com todo respeito, vou usar um estádio aqui, apitar um Bangu e Resende no Moça Bonita pra 300 pessoas. O que é pior? Os 100 mil, aquela pressão, ou aqueles caras chatos que você com certeza escuta? Porque no jogo tem muita torcida, tem horas que fica meio perdido o barulho, ou não? Ou dá pra ouvir tudo? Não, são situações assim diferentes, né? Lógico que o Maracanã lotado, né, com as torcidas ali pressionando, as torcidas gritando, as torcidas... Porque cria um clima totalmente diferente de um estádio vazio. Porque as torcidas, além de ser contra o árbitro, né, normal, mas as torcidas também elas botam pilha nos jogadores. Então, um jogo, dificilmente é um jogo tranquilo, porque a torcida está toda ali pilhando os jogadores entram na pilha. Então, um jogo que era, às vezes, para ser um jogo normal, passa a ser um jogo muito difícil para a arbitragem em função do estádio cheio. No estádio vazio, a pressão já é muito menor, né? A pressão já é muito menor, apesar de você identificar até quem está te xingando, mas a pressão é muito menor. Então, a diferença realmente é a pressão, é o tipo de pressão Já que você aconteceu é com submetido. você? De apitar jogo em estádio vazio, você vê que era o cara tava lá te enchendo o saco os 90 minutos? Já teve jogo do torcedor jogar um sapato em mim, você vê, o cara tá no alambrado, foi lá no campo na época, no campo do Campo Grande. O cara era um torcedor lá, desses torcedores que ficam famosos, né, porque ele aparece muito e tal. E aí teve um jogo lá, o Campo Grande perdeu e o cara subiu no alambrado e me jogou o sapato. Aí depois ele foi lá pedir o sapato. Eu falei, não vou te dar o sapato não. E com perdão da expressão, mas o senhor não fica puto com aquele cara que fica te xingando 90 minutos no estádio pra pouca gente? Porque não chega uma hora que enche o saco, não dá vontade de mandar ele calar a boca? Não, aí você manda, porque assim, né? no Maracanã com 100 mil, você não tem como pedir pro pessoal ficar em silêncio. Mas esse cara aí chato, tá te xingando, nem começou a bola, já tá te xingando, tu não fica meio puto, não? Não, tem uns caras que quando você às vezes está saindo do campo, né? Aí você tá próximo à tela ali, à cerca, né? E o cara tá te xingando. E aí você xinga também, pô. Não tem assim... Teve uma vez até que eu apitando num campo menor, de um clube grande, mas num campo menor. Campo do Fluminense até. E aí o Fluminense perdeu, e aí eu tô saindo, aí um dirigente, aí furioso, né, no Alambrão, não tinha acontecido nada no jogo, o Fluminense só tinha perdido. Aí esse dirigente, olha, eu vou lá na federação, eu vou acabar com a tua carreira. Eu falei, com a minha carreira de engenheiro? Não, você não apita mais. Eu falei, eu quero que a arbitragem, você, vão para aquele lugar, porque eu não quero saber de porra nenhuma. Então, pronto. Então, tem coisas que você consegue responder porque o cara tá ali perto de você, né? Você sabe quem é. Você sabe quem é, então você responde, né? Não dá pra ficar... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!